No ar, Jornal TV Com, aqui pelo canal 14, e a gente sempre destaca para vocês as informações de Bento Gonçalves e também aquelas mais relevantes do nosso dia a dia. Na edição desta sexta-feira, hoje 4 de junho, você confere testagens para Covid-19. Em maio, mais de 1.300 exames foram feitos gratuitamente em 9 bairros da cidade. Fiscalizações e ações de conscientização seguem acontecendo em Bento, visando evitar a propagação do coronavírus. Brasil está entre os países que receberão doses da vacina contra a Covid-19 doadas pelos Estados Unidos. Brigada Militar registra a ocorrência baseada na Lei Maria da Penha. O caso foi no bairro Santa Marta e o agressor foi imobilizado com arma de choque. E a gente abre essa edição falando de solidariedade. Neste final de semana, acontece pedágio e live em prol da saúde do pequeno Lorenzo Bolson. Destaques do nosso jornal TV Com, que você confere agora. Neste final de semana, acontecem 2 grandes mobilizações por parte de pessoas da comunidade que, de forma anônima, estão trabalhando para captar recursos em prol do menino Lorenzo Gabriel Bolson, aqui de Bento Gonçalves. Ele é mais uma criança acometida com AME, a atrofia muscular espinhal do tipo 2. Aos 2 anos, ele foi diagnosticado com a doença e, desde então, depende de aspirador e respirador, além de usar sonda e traqueostomia. A cama hospitalar que ele utiliza foi doada por uma pessoa da comunidade. Todo esse cuidado é feito pela avó do Lorenzo, a dona Guacira Bolson. Boa tarde, pessoal. Eu sou a avó do Lorenzo. Eu estou aqui para pedir ajuda de vocês na live, dia 6. Temos o pedágio também dia 5 aqui em Bento. E a gente precisa muito da ajuda de vocês. O Lorenzo tem AME tipo 2. Ele foi diagnosticado aos 6 meses de idade. Ele parou o funcionamento dele, alimentação, a coordenação motora. E o diagnóstico dele saiu mesmo com 2 anos e meio. E hoje a gente está fazendo uma campanha para ele, pedindo arrecadação. Eu conto com todos vocês para ajudar. Pois neste sábado e também no domingo, você pode fazer a sua parte participando de um pedágio e também de uma live solidária. No sábado pela manhã, diversos voluntários estarão engajados à causa, pedindo a sua doação no pedágio que acontecerá na sinaleira da Praça Vico Barbieri, no centro de Bento Gonçalves, no entroncamento das ruas 13 de Maio com a Júlio de Castilhos. A ação acontecerá das 8 da manhã ao meio-dia. No domingo, é a vez da live solidária, que vai reunir diversos artistas de Bento e região, entre eles a jovem Sami Almeida e o já reconhecido cantor nativista Paulo Costa. Estamos com você, Lorenzo! No rosto de uma criança, uma esperança brilha no olhar. São anjos que Deus enviou e nos confiou pra juntos cuidar. No rosto de uma criança, uma esperança brilha no olhar. São anjos que Deus enviou e nos confiou pra juntos cuidar. Eu sou o Lorenzo e venho pedir, me dê sua mão, eu preciso viver. Teu gesto de carinho me faz sentir um grande amor que vem de você. Teu gesto de carinho me faz sentir
vencer. Ajude o Lourenço a vencer. Apresentado pela radialista Berna Vons, da Rádio Estação FM, a live em prol do Lourenço terá ainda a presença de integrantes das bandas Rainha Musical, Sétimo Sentido, San Marino e Nave Som. A live será transmitida a partir das 11 da manhã no Facebook da banda Sétimo Sentido e no YouTube da banda Alma Nova. Conforme o site Juntos pela AME, a doença atinge até 29% das crianças, podendo se manifestar a partir dos 6 meses até 1 ano e meio de idade. No caso do pequeno Lourenço, a família precisa arrecadar R$ 1.740.000 para comprar as 12 doses necessárias do medicamento Spinraza, o único no mundo com resultado positivo para interromper a evolução da atrofia. A CDL de Bento Gonçalves, a Câmara de Dirigentes Lojistas e a UX vão disponibilizar aos associados da entidade uma nova oportunidade de capacitação voltada ao setor varejista. Nos dias 7 e 8 deste mês, será realizado o curso Atendimento ao Cliente com Proatividade e Excelência. Desenvolvido de forma online, o treinamento vai buscar promover uma reflexão sobre a forma de atendimento, motivo de muitas reclamações por parte dos consumidores. Os participantes também terão a oportunidade de planejar ações que garantam a fidelização, uma outra maneira de garantir vendas, mesmo em períodos de menor volume. Temas como atendimento, inteligência emocional, postura profissional e ética nas relações, entre outros, serão abordados na qualificação. O curso vai ocorrer por meio da plataforma Google Meet, das 7 às 10 da noite, sendo voltado a associados da CDL, acadêmicos e egressos da UX e comunidade em geral. Inscrições e mais informações podem ser obtidas pelo telefone da CDL 3455-0555. Nesta sexta-feira, o Comitê Técnico da Associação dos Municípios da Encosta Superior do Nordeste, a AMESNE, apresentou o documento com sugestões de medidas mais restritivas para serem aplicadas pelos municípios quanto à prevenção ao coronavírus. A medida foi tomada após a região ter recebido na quinta-feira, dia 3, um segundo alerta dentro do novo modelo de monitoramento da pandemia no estado, o sistema 3As. Uma reunião online com todos os membros da associação foi realizada ao final da tarde da quinta-feira, que foi feriado de Corpus Christi, para discutir o reforço do alerta recebido pelo grupo técnico do governo do estado. Devido aos números crescentes de casos da Covid-19 nos municípios, algumas ações deverão ser executadas pelos gestores municipais para controlar e amenizar a pandemia. Entre as possíveis medidas está o encurtamento do horário de funcionamento dos restaurantes, a proibição de música ao vivo, bem como o isolamento de bancos de praças e o fechamento de parques. O Jornal TV Com faz um breve intervalo, nós já voltamos com mais informações. Você sabe o que acontece com o seu corpo quando contrai o coronavírus? Sabe quais são os sintomas e as fases? Não? Então este vídeo é para você. Os sintomas podem aparecer entre 2 e 14 dias. Na fase 1, os sintomas são de cansaço, dor muscular, perda de olfato e paladar, tosse, diarreia, vômito, dor de cabeça, calafrios, dor de garganta e tonturas. Já na segunda fase, vem a febre persistente e tosse com piora progressiva. E no grupo de risco, tem a probabilidade de evoluir para a fase 3. Na fase 3, vem o agravo da doença, como a internação hospitalar, a saturação de oxigênio, a falta de ar e a febre. Apesar da maioria dos casos ser leve a moderado, a Covid-19 é uma doença que, quando evolui para um quadro grave, pode matar. Ao apresentar qualquer sintoma, procure a unidade de atendimento mais próxima. Esta é uma campanha da AMESNE. Olá pessoal, estou passando aqui para deixar um convite para vocês.
conferirem com a gente as missas da trezena da Festa de Santo Antônio. Até o dia 12 de junho, você confere aqui pelo canal 14 da NET e também pelo aplicativo Conecta TV Com este ato de fé e devoção ao nosso santo padroeiro. Lembrando que neste ano a Festa de Santo Antônio acontece pela 143ª vez de forma ininterrupta. Então, todos os dias às 6 da tarde, você confere as missas diretamente do Santuário de Santo Antônio. Lembrando que também no dia 13, você é nosso convidado para conferir a transmissão da missa solene da Festa de Santo Antônio aqui pelo canal 14 e, como eu disse, pelo aplicativo Conecta TV Com. Venha com a gente, convite está feito. O que acontece com o mundo do vinho? A gente fala de mundo do vinho e nos remetemos a tempos antigos, tempos passados, né? Remontando uma história maravilhosa. E dentro desse mundo do vinho a gente tem a geografia, a história, a religião. E o que nós queremos trazer com isso é essa prática da experiência. E através do enoturismo a gente consegue sim transferir essa mensagem do mundo do vinho em todos os lugares. Então nos acompanhem que estamos só começando. Todo final de tarde você tem um compromisso com a informação. Fique sabendo o que acontece em todo o estado no programa mais dinâmico da TV Gaúcha. Informação em tempo real, vagas de emprego e entrevistas exclusivas sobre cotidiano, política e cultura. Participe enviando fotos, vídeos e comentando as notícias pelo WhatsApp 995882374. Tudo isso de segunda a sexta, a partir das 5:30 da tarde, aqui no Conexão RS. Uma frente quente vai trazer temporais e forte calor fora de época ao Rio Grande do Sul, elevando bastante a temperatura. Os gaúchos vão experimentar marcas atípicas para junho neste final de semana, antes de um episódio de instabilidade. No domingo, uma frente fria alcança a metade norte e traz chuva para áreas que tiveram um sábado de sol e calor. A chuva pode ser forte a intensa em alguns municípios. Neste sábado, uma frente fria chega ao sul do Rio Grande do Sul e provoca pancadas de chuva no estado. O tempo fica encoberto e com chuva a qualquer hora, especialmente nas áreas gaúchas que fazem fronteira com o Uruguai. Dia de pré-frontal, com bastante sol, calor e rajadas de vento no decorrer do dia, na capital Porto Alegre e em Santa Maria. Nessas áreas, só deve chover no fim do dia. Nas demais áreas da região sul, o tempo continua firme. Os acumulados amanhã podem chegar a 24 milímetros, especialmente nas áreas que fazem fronteira com o Uruguai, como as regiões de Uruguaiana, Campanha Gaúcha e na região de Pelotas, em Porto Alegre, a previsão é de 10 milímetros acumulados. A temperatura mínima prevista em Florianópolis é de 18, máxima de 26 graus, e em Porto Alegre esquenta à tarde, com máxima prevista de 29 graus. Para Bento Gonçalves, o clima-tempo indica para o final de semana temperaturas bem mais elevadas e a possibilidade de chuva isolada neste sábado e no domingo. No sábado, as temperaturas devem variar entre a mínima de 14 e a máxima de 28 graus, e no domingo, entre 13
e 19 graus. E agora no Jornal TV Com, você confere com a gente o comentário de Adroaldo Dalmas. Olá! Ao longo desses meses, em nossos comentários aqui no Jornal TV Com, temos tentado trazer para você opinião e fatos, acontecimentos, atitudes que podem interferir na sua vida. A vida em comunidade é uma vida participativa. Não gosta desta participação aqueles que detêm o poder, aqueles que detêm a caneta para decidir o que é importante ou não para a comunidade e muitas vezes para eles mesmos. O distanciamento das pessoas, ou seja, da comunidade, daquilo que acontece ao seu redor, é um fator de incentivo para aqueles que, na maioria das vezes, se encastelam no poder e passam a fazer aquilo que interessa para eles mesmos. Modestamente, temos colocado aqui certas circunstâncias para você refletir, para você tentar se imbuir desse espírito, se aproximar dessas informações e dos conceitos e daquilo que efetivamente está sendo feito e não aquilo que se diz, que se alardeia, que se coloca como publicidade do que estaria sendo feito e quando na verdade muitas vezes não é, ou é feito por motivos específicos e particulares. Hoje é sexta-feira e às vezes na sexta-feira tenho feito sugestões de leituras ou mesmo de que você assista a um vídeo para lhe inspirar. De minha parte, procuro fazer isto, porque é importante interagir com conceitos, ideias e principalmente retirar daqueles que podem nos dar mensagens de valor, mensagens virtuosas, aquilo que é importante para a nossa vida. A vida em comunidade é uma vida dividida de valores, compartilhada em valores que atendam aquilo que é necessário para a comunidade. De novo, não para alguns. Por isso é que hoje vou me dar o direito de lhe fazer a seguinte sugestão. Está passando uma série chamada La Peste. A Peste, uma série espanhola de apenas 2 temporadas, 8 episódios cada um. Nesta série, se você assistir, você vai entender pela primeira temporada o que se fez em Sevilha quando da peste bubônica. Você verá que como se manipulou lá as informações e os interesses financeiros, talvez não seja mera coincidência com o nosso momento do coronavírus. E assistindo a 2ª temporada, você vai também entender e ver como se promove a manipulação do sistema também em benefício próprio. Enquanto alguns abnegados, que sempre o há, estão interessados em descobrir a verdade, revelá-la, alguns estão sempre dispostos a escondê-la. Por isso que a nossa missão, em captando essas mensagens, em nos imbuindo do espírito coletivo, é fazer com que a nossa mente esteja cada vez mais aberta, na certeza de que só a participação de cada um, buscando aquilo que verdadeiramente são os interesses coletivos, poderá fazer a vida muito melhor para você, para os seus filhos, para os seus netos e para as próximas gerações. Eu, pelo menos, tenho a convicção de que as lições de virtude devem ser colhidas, praticadas e mais, nós devemos exercê-las, mas devemos estar precavidos e atentos para como são as artimanhas. E elas não foram aprendidas por alguns no dia a dia agora. Elas foram aprendidas com lições da história. Porque sempre houve na história e sempre haverá os oportunistas e os idealistas. É preciso
acabar com a turma dos oportunistas, mas para isso é preciso que os idealistas se somem e comecem a agir. Assista, aproveite o fim de semana. Você vai tirar muitas lições e talvez muitas comparações com o que acontece no nosso seio social. Pense nisso e fiquem com Deus. A Secretaria Municipal da Saúde emitiu alerta à população sobre a proliferação de casos do foco do Aedes aegypti em diversos pontos da cidade. Somente no mês de maio foram detectados 11 novos focos do mosquito transmissor da dengue, zika, chikungunya e da febre amarela. Entre janeiro e abril, 57 focos do mosquito foram encontrados em 20 diferentes bairros da cidade, entre eles Santo Antão, Licor Sul, Barracão, Santa Marta e São Roque, entre outros, mostrando que a situação é verificada em pontos distantes da cidade. Em fevereiro foi registrado o primeiro caso de chikungunya em Bento. A médica veterinária da Vigilância Ambiental, Annalise Zátera, reforça que é preciso estar atento e manter os ambientes limpos, evitando deixar a água parada. Bento Gonçalves já havia registrado 2 casos de dengue positivo em 2018 e 1 em 2019. No ano de 2020 não foi registrado nenhum caso da doença. O Aedes aegypti é um mosquito doméstico com menos de 1 centímetro de tamanho, escuro e com riscos brancos nas patas, cabeça e corpo. Com hábitos diurnos, sobretudo ao amanhecer e ao entardecer, apenas a fêmea do mosquito se alimenta de sangue humano. A Casa Branca confirmou a doação das primeiras 25 milhões de vacinas contra a Covid-19 para outros países, incluindo na lista o Brasil. Conforme o conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, os Estados Unidos receberam pedidos de todo o mundo. Pelo menos 75% das 25 milhões de doses iniciais de vacinas a serem enviadas, quase 19 milhões, serão compartilhadas por meio da iniciativa COVAX. Dentre as vacinas doadas via COVAX, aproximadamente 6 milhões de doses irão para a América Latina e o Caribe, incluindo o Brasil. Ainda dentre as 19 milhões de vacinas doadas via COVAX, aproximadamente 7 milhões de doses vão para o Sul e Sudeste Asiático e aproximadamente 5 milhões para a África. Os 25% remanescentes, cerca de 6 milhões de doses, serão compartilhados com países que estão passando por surtos, em crise, e outros parceiros e vizinhos, incluindo o Canadá e o México. A Casa Branca reforçou ainda que até o final deste mês, os Estados Unidos irão compartilhar 80 milhões de doses da sua oferta de vacinas com o restante do mundo. O portal do governo do estado mostrava ao início da tarde desta sexta-feira os números de casos da Covid-19 em todo o Rio Grande do Sul. A ferramenta, disponível no site covid.saude.rs.gov.br, monitora os casos da doença em todas as cidades gaúchas. Somente aqui em Bento, a UTI do Hospital Tacchini registrava 41 pacientes internados com Covid-19, 7 a mais em relação aos dados da quinta-feira. No Tacchini, dos 45 leitos oferecidos na instituição, 18 eram ocupados por portadores de outras doenças. O boletim atual mostra ainda o uso de 34 respiradores, um a menos em relação ao boletim anterior, sendo que a capacidade é de 45 aparelhos. Quanto à ocupação no uso de leitos fora da UTI, cuja capacidade é de 73 unidades, 61 pacientes seguiam internados, 5 a mais na comparação com os dados da quinta-feira. As informações que constam no portal são alimentadas diariamente com dados que são repassados pelo Hospital Tacchini e também pela Secretaria Municipal da Saúde.
Moradores de diversos bairros de Bento Gonçalves tiveram a oportunidade de realizar testes gratuitos para a detecção ou não do coronavírus. O trabalho foi realizado em maio pela Secretaria da Saúde e atingiu mais de 1.300 pessoas. Além de detectar a doença e rastrear os casos positivos para conter a cadeia de transmissão do vírus, a ação serviu para identificar as pessoas que já contraíram o coronavírus. Os testes foram feitos em 9 bairros da capital do vinho, justamente os que mais registraram número de pessoas que procuraram o ambulatório Fast Track em sintomas gripais. São eles Ouro Verde, Santa Helena, São Roque, Conceição, Vila Nova, Municipal, Progresso, Santa Marta e Botafogo. Dos 1.363 testes aplicados, 176 apresentaram resultado positivo, 12,9%. Destes, 75% não sabiam que já foram ou estavam contaminados e tinham menos de 50 anos. O bairro Ouro Verde apresentou 20,4% dos testes positivos e 41% que já haviam passado pela doença. As medidas de combate ao coronavírus em Bento Gonçalves não envolvem somente a Secretaria Municipal da Saúde, que além de levar a testagem aos bairros, está ampliando a oferta de testes na estrutura montada em frente à UPA 24 horas. O trabalho envolveu já na manhã desta sexta-feira a Secretaria de Segurança, que junto com a Defesa Civil e Polícia Rodoviária Federal procurou conscientizar e prevenir o coronavírus com a entrega de material orientativo. A ação, que seguiu em outros pontos da cidade ao longo do dia, aconteceu na Pipa Pórtico e resultou naquele momento na abordagem de cerca de 120 veículos. Na noite da quinta-feira, outra operação de fiscalização foi desencadeada dentro do novo sistema 3As de monitoramento. Foram fiscalizados 17 bairros, além dos distritos de São Pedro e Vale dos Vinhedos, resultando na abordagem de 230 pessoas. Em alguns locais, pessoas foram flagradas sem o uso da máscara. Desde quinta-feira, está em vigor no município o decreto que restringe o funcionamento de restaurantes, bares, pubs, lancherias e congêneres da meia-noite às 5 da manhã. Denúncias podem ser feitas pela população através dos telefones 153 ou 190. Uma ocorrência baseada na Lei Maria da Penha foi registrada na tarde da quinta-feira aqui em Bento Gonçalves. Conforme a Brigada Militar, a corporação foi acionada pelo telefone 190 para atender o caso no bairro Santa Marta. Ao chegar no local, os policiais militares se depararam com a vítima, a qual estava em frente à residência e relatou ter sido ameaçada com uma faca pelo seu companheiro. No mesmo instante, o autor, um homem de 30 anos, saiu do interior da casa agressivo e indagando o porquê da presença dos policiais militares. Ao ser abordado, o agressor ficou ainda mais exaltado e partiu em direção aos policiais, levando a mão à cintura com a intenção de sacar uma faca. Diante da atitude, um dos policiais militares realizou um disparo de arma de choque não letal, sendo então imobilizado. No local, foi apreendida uma faca de aproximadamente 25 centímetros em poder do acusado e outra faca no interior da residência usada nas ameaças. As partes envolvidas foram conduzidas para a delegacia de polícia para o registro da ocorrência. E no esporte, na tarde da última quarta-feira, o Esportivo entregou a cada aluno da sua escolinha de futebol um kit personalizado para a realização dos treinamentos. Foram 198 unidades repassadas aos alunos mirins participantes do projeto. Nele constam calção, camiseta, meia e bolsa para os alunos carregarem o material. O Alve Azul Escola de Futebol atende crianças e adolescentes de 5 a 15 anos, de baixa renda, e tem o objetivo de contribuir com o desenvolvimento educacional e com a inclusão social de crianças e adolescentes através do futebol.
Todas as atividades que voltaram a ocorrer de forma presencial atendem aos protocolos sanitários e de segurança em virtude da Covid-19. Informações sobre o projeto Alviazul Escola de Futebol podem ser obtidas pelo telefone do clube, o 3452-2165, ou pelo e-mail contato@clubeesportivo.com.br. E agora no Jornal TV Com você confere o nosso plantão, com as informações mais relevantes das últimas horas. O Rio Grande do Sul tem a perspectiva de receber mais de 2 milhões de doses agora no mês de junho. E com isso, a gente vai poder fazer a conclusão da vacinação para as pessoas mais vulneráveis, para todos os trabalhadores de educação e também garantir a primeira dose para todos aqueles acima de 50 anos até 59 anos de idade. E mantendo-se essa perspectiva desse número de doses também nos meses seguintes, a gente tem a alegria de anunciar que no mês de julho nós teremos a imunização daqueles entre 40 e 49 anos, no mês de agosto, aqueles que têm entre 30 e 39 anos, e no mês de setembro, todos aqueles acima de 18 até 29 anos de idade. E assim, todos no Rio Grande do Sul deverão ter a primeira dose das vacinas até o final do mês de setembro. Como existe diferença do intervalo entre a primeira e a segunda dose, de acordo com a fabricante da vacina, o mês de outubro e de novembro deverá ser ainda da aplicação da segunda dose para aqueles que tiverem vacinas que precisarem segunda dose nesses meses. Mas a notícia é positiva. Nós temos sim a perspectiva de poder vacinar toda a população adulta do Rio Grande do Sul até o final do mês de setembro com a primeira dose. Vocês sabem que o Rio Grande do Sul é o estado que mais vacina a sua população. Nós estamos sempre no topo do ranking e somos o estado que tem maior percentual da população com as 2 doses da vacina. Estas, então, as informações do nosso jornal TV Com desta sexta-feira, 4 de junho. Lembrando que o nosso programa tem reprises amanhã, às 7 horas e também ao meio-dia. Você, baixando o aplicativo Conecta TV Com, pode conferir a nossa programação em qualquer smartphone. É válido para Android e também iOS. Boa noite!